no Senhor, porque é Ele quem conhece a necessidade dos seus. Deus conhece a sua vida, Deus sabe como você adentrou nesse espaço, nessa igreja, e como você veio no intuito de buscá-lo, de ouvi-lo falar através da sua bendita palavra. No capítulo de número 8 nós encontramos uma história que provavelmente os irmãos já devam ter lido, já devam ter conhecido o texto. Nos fala a respeito de um homem que havia contraído uma enfermidade bem difícil, uma enfermidade, a lepra. E eu comecei, irmãos amados, a fazer algumas pesquisas a respeito da vida desse homem, e eu não encontrei nada de tão interessante a respeito da vida desse homem. Apenas o texto nos diz que era um homem leproso. O homem apareceu com essa enfermidade. O texto é tão sucinto a respeito desse homem, que o texto nos diz que esse homem apareceu no meio de uma multidão. A Bíblia nos diz que Jesus percorria muitos lugares pregando a palavra do Senhor, anunciando o reino de Deus às pessoas. E nesse interim, Jesus subiu ao monte para pregar a sua palavra. Como sempre estratégico, Jesus aproveitava de oportunidades e de momentos para pregar a sua palavra e mostrar às pessoas o que era o reino de Deus. Eu gostaria que todos vocês ficassem me olhando, por favor. Atentem bem para mim, só um minuto. Jesus então subiu ao monte porque achou ser oportuno, porque a numerosa multidão que ele acompanhava, talvez abaixo de um monte ficaria difícil Jesus alcançar a multidão com a sua voz, mas de forma muito estratégica, Jesus preferiu subir ao monte, porque do alto ele tinha uma melhor visibilidade das pessoas que estavam abaixo do monte. E enquanto isso, ele pregava a respeito do reino de Deus, anunciava-lhes a mensagem salvífica. Enquanto Jesus estava ministrando, falando do reino de Deus para as pessoas que estavam abaixo, mas pastor, qual foi a mensagem que Jesus estava falando para aquelas pessoas que estavam abaixo do monte? Quando ele subiu para o monte, capítulo de número 5 de Mateus, foi a mensagem que Jesus discorreu, a mensagem das bem-aventuranças. Jesus começou a ministrar para a multidão. Diz a Bíblia que ele, quando subiu ao monte, começou a pregar a sua palavra, e ele ensinou algumas coisas. Por exemplo, Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino de Deus, e eles também serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da
e perseguindo, mentirem, dizendo contra vocês tudo que é injusto, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Essa foi a mensagem que Jesus estava pregando quando estava acima do monte. Só que a Bíblia nos diz que quando Jesus encerra esta mensagem, Jesus então desce do monte. Abaixo do monte, no meio de uma grande multidão, aparece então um homem que a Bíblia apenas descreve como um homem leproso. Esse homem chega no meio das pessoas. A Bíblia não diz, mas segundo os estudiosos falam que aquele homem estava envolvido em ataduras, até porque os ferimentos da lepra eram ferimentos que faziam expelir uma secreção de pus e sangue pisado. E na proporção que aquele ferimento liberava uma secreção e que passava pela pele limpa, parte limpa da pele, então se abria novos ferimentos e a pessoa ia sofrendo cada vez mais. A experiência desse homem não foi muito boa, porque além de estar destituído de uma sociedade, das pessoas, a Bíblia não diz que esse homem tinha família, mas ele não podia nem estar perto dos seus. Isso tudo porque esse homem era leproso. E por conta da lei, o Pentateuco, o Torá era lido, era ensinado, e os fariseus, os saduceus, eram homens que faziam valer a lei. A lei era ensinada e deveria ser atendida e obedecida à risca. E esse homem sabia que ele não poderia estar ao lado de ninguém. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que a fama de Jesus percorria por todos os lugares. E com certeza absoluta, esse homem ouviu falar de Jesus e sentiu um desejo muito forte de chegar até onde o Senhor estava. Esse homem entendeu que aonde tinha uma multidão, não era a influência dos sacerdotes, não era a influência dos fariseus, dos saduceus e até mesmo dos escribas, que faziam com que aquela multidão pudesse estar agrupada em um único lugar. Aquele homem entendeu que o fato de ter uma grande multidão abaixo de um monte, alguma coisa lhe chamou a atenção. E então esse homem se dirigiu até o meio da multidão. Irmãos, eu começo a extrair algumas lições para as nossas vidas a partir desse momento aqui. O versículo, por exemplo, de número 2 é o versículo que nós começamos a extrair lições. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai dar uma olhadinha para ela e vai perceber uma coisa extraordinária. Algumas coisas aqui que eu quero tirar como lições para nós. E nós vamos aprender com um homem que não tinha genealogia, um homem que não tinha nenhum tipo de prestígio, um homem completamente destituído da sociedade, da família e de todos, mas um homem que não queria mais sofrer, um homem que queria sair daquela situação, um homem que queria resolver o problema da sua enfermidade. Ora, uma pessoa enferma, ela não vai se sentir feliz. Uma pessoa que está vivendo um momento de pesar, uma pessoa que está à base de medicamentos,
Uma pessoa que está debilitada fisicamente não pode ser uma pessoa feliz. A pessoa pode não ter nada, mas uma pessoa com saúde, pelo menos é uma pessoa alegre, nós entendemos isso. Mas imagina só uma pessoa que desfruta de todos os bens, de dinheiro, de prazeres, porém uma pessoa enferma. Uma pessoa doente não é uma pessoa feliz. Eu não conheço uma pessoa doente que seja feliz. Uma pessoa crente pode até justificar, ela dizer: eu aceito a enfermidade, porque o Senhor está no controle de tudo. Mas não é uma pessoa feliz, com certeza absoluta, por conta das suas debilidades físicas. E no versículo de número 2 nós encontramos aqui as lições. A Bíblia diz que um homem leproso, a Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia diz que um homem leproso, tendo-se aproximado, e nós temos logo em seguida uma vírgula para que a gente reflita um pouco. Ninguém vai receber absolutamente nada de Deus sem que antes ele faça ou ele dê esse primeiro passo. É necessário se aproximar do Senhor, meus irmãos. O primeiro passo é se aproximar, é abrir mão das suas prerrogativas, é abrir mão, às vezes até mesmo da sua própria cultura. Às vezes é necessário abrir mãos daquilo que já se sabe. Às vezes é necessário abrir mão daquilo até que tem. Porque tem pessoas que têm muitas coisas e por aquilo que se tem, isso o impede de chegar perto de Jesus. E esse homem se aproximou do Senhor. Foi o primeiro passo que eu comecei a meditar aqui. Ele se aproximou. Ele não quis saber o tamanho da multidão, não queria saber as represálias que ele poderia sofrer, não queria saber de quem iria olhar para ele atravessado, quem iria aplicar o rigor da lei, mas ele queria chegar perto do Senhor Jesus. Esse homem então vai para a multidão, vai para perto da multidão, e eu acredito que quando esse homem chega lá onde estavam todos, então rapidamente eles abriram, eles não queriam nem estar perto daquele homem. E Jesus já tinha descido do monte, as pessoas estavam em volta e todos apertavam e oprimiam a ele, porque queriam tocar nele e queriam ser tocados por ele. E então esse homem desponta no meio da multidão, eles abriram o caminho, e então esse homem se aproxima de Jesus. A primeira coisa foi chegar perto. Quando nós chegamos perto do Senhor, nós começamos a sentir a sua graça. Quando nós chegamos perto, nós começamos a entender que Ele é Deus, e todos aqueles que se aproximam do Senhor, as suas vidas são logo transformadas, as suas vidas são logo tocadas, porque o Espírito do Senhor faz isso acontecer nas suas próprias vidas. Quando eu comecei a olhar para a vida desse homem, esse homem não queria saber se ele era leproso, ele não queria saber o que as pessoas iam dizer, ele não queria saber absolutamente nada. Esse homem queria chegar mais perto do Senhor. O intuito desse homem era chegar perto. Irmãos, o nosso maior objetivo quando saímos de casa, o propósito é chegar perto do Senhor, é chegarmos na igreja, é chegarmos logo para o momento da oração, é chegarmos logo para o momento da devoção, do respeito, do quebrantamento. A primeira coisa que passa no nosso coração é chegar logo na igreja. Eu quero chegar bem perto do Senhor. Eu quero chegar lá, aonde o Senhor está, para ouvir a sua voz, para falar com Ele. Só que isso só foi o primeiro passo, e esse homem entendeu que chegar perto não era o suficiente. Esse homem faz uma coisa que me surpreende. Esse homem, ele se dobra diante do Senhor. Esse
homem começa a adorá-lo. A Bíblia não diz que esse homem era crente, mas esse homem se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Estava agora aos pés, as pessoas em volta, percebendo aquele momento de adoração de um homem leproso, de um homem cheio de feridas, já num estado de putrefação, morrendo aos poucos, já praticamente se acabando ali. Talvez foi a última oportunidade que ele teve de sua vida. Uma atitude que mexeu com os líderes religiosos, uma atitude que mexeu com aqueles que ali estavam. Esse homem não queria agora saber se ele estava diante de autoridades religiosas. Esse homem queria agora era adorar ao Senhor, era tudo que ele queria. Porque se ele já tinha ouvido falar de Jesus, a fama de Jesus percorreu por muitos lugares. Esse homem ouviu falar que Jesus havia ressuscitado mortos. Esse homem ouviu falar que Jesus havia restituído visão aos cegos. Esse homem ouviu falar que Jesus tinha curado paraplégicos. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Esse homem agora prostrou-se aos pés, e ele não perdeu a oportunidade. Nos pés de Jesus. Às vezes aqueles que podem adorar não adoram, às vezes aqueles até quem sabe fazer não faz. Há muitas pessoas que estão ostentando a questão da própria religiosidade, vestido numa roupagem de religiosidade, querendo manter uma postura e dizer que é exatamente um servo autêntico, mas ali, diante daquelas pessoas que estavam religiosos de todos os lados, escribas em cada ponta com seus bloquetos de nota, querendo ver então qual seria a falha de Jesus, para então fazer as suas anotações e levar às autoridades. Só que Jesus estava ali, e todos à sua vista, os discípulos em volta, e o homem já estava agora nos pés de Jesus, o adorando. Irmãos, há um segredo na adoração. Na adoração nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência, ao passo que nós vamos reconhecendo o senhorio do Senhor, a sua glória, a sua soberania. Nós vamos reconhecendo que Ele é Deus, nós vamos entendendo que precisamos dEle. E tem uma coisa, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, porém dá graça aos humildes. Esse homem estava numa posição de humilhação aos pés do Senhor, ao mesmo tempo adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Homens olhavam para ele, riavam os dentes e diziam: você não pode estar aqui. A lei diz que você deve estar longe de todos. Levíticos capítulo de número 13 fala exatamente sobre a questão de um homem que contraiu a lepra não poderia estar junto das pessoas, deveria estar separado de todos por conta da sua enfermidade. Se a mulher que tinha uma hemorragia disse: se eu ao menos tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curado, eu acredito. Esse homem, provavelmente no seu coração, ele disse: se eu chegar lá até perto dele, eu posso receber a purificação da minha lepra. Quero concluir aqui dizendo uma coisa para os irmãos. Esse homem faz uma oração de quebrantamento. Esse homem diz o seguinte: Senhor, se tu quiseres, a palavra Senhor, ele reconhece Jesus automaticamente como Senhor.
E ninguém vai reconhecê-lo como Senhor se não adorá-lo, se não prostrar-se aos pés dele para reconhecer que ele é Senhor. As pessoas, quando aceitam Jesus, aceitam ele como Salvador. Mas na proporção que o tempo passa e ela vai entendendo que ele também deve ser Senhor da sua vida, para então dar as diretrizes, para então mudar o seu comportamento, para então tirar dela aquilo que não agrada, então as coisas vão acontecendo paulatinamente. Esse homem então faz uma oração e disse: Senhor, eu agora o reconheço. Se tu quiseres, se o Senhor não quiser me curar, não tem problema, vou voltar para casa entendendo que já és Senhor, já cheguei perto de ti, já te conheço, já sei que és poderoso. Mas se tu quiseres, me purifica da minha lepra. Se tu quiseres, me torna puro, me torna limpo. Tira de mim essa enfermidade que me oprime, que me maltrata, que tira a minha paz. Tira esse maltrato de mim, se esta for a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso agora. Eu sei que o Senhor pode, mas se quiseres, porque o poder te pertence. Se quiser, Senhor, faz algo por mim hoje. Se o Senhor quiser, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a história da minha família. Se o Senhor quiser, Senhor, hoje o Senhor pode mudar a história do meu marido. Se quiseres, tu hoje pode transformar a minha vida. Se quiseres, pode mudar a história da minha vida. Se quiseres, pode salvar esse bairro inteiro. Se quiseres, o Senhor pode fazer com que as coisas comecem a mudar a partir de hoje para a minha vida. Se quiseres, o Senhor pode mudar completamente a história do meu ministério. Se quiseres, o Senhor tira tudo aquilo que me importuna, que tira a minha paz, a minha tranquilidade, e me faz ser um servo autêntico, fiel ao Senhor para sempre. Senhor, se quiseres, irmão, se é uma condição, o Senhor poderia operar se quisesse na vida dele. Se não quisesse, o Senhor poderia dizer: infelizmente não posso fazer nada por você. Você pode ir em paz, vai tranquilo para tua casa, vai morrer no caminho, vai se acabar em qualquer outro lugar. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus tinha uma forma tão meiga, tão especial. E tem uma coisa: ele nunca despediu ninguém sem um toque, sem uma palavra, sem um alento, sem chegar próximo. Irmão, Jesus olhou para aquele homem e disse assim: olha, eu quero, fica limpo. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, a palavra de segredo aqui é imediatamente. O Senhor opera como Ele quer, mas quando Ele diz imediatamente, não é para amanhã, não é para depois, imediatamente, de forma rápida, precisa, dinâmica. Ele disse: eu quero, fica limpo. E a Bíblia diz que aquele homem ficou limpo imediatamente da sua lepra. Isso não aconteceu depois, mas foi na frente dos fariseus, foi na frente dos saduceus, na frente dos escribas. Todos estavam olhando aquilo, e eu imaginei os escribas anotando aquilo. O que está acontecendo? Um homem, e de repente o homem começa a puxar aqueles panos, ataduras, as peles limpas, o homem se coloca de pé alegre. Irmãos, mas para que o Senhor não contrariasse a lei, até porque ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Então o Senhor disse para aquele homem: olha, você agora vai até o sacerdote, vai chegar até ele, e você vai levar a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho ao povo. Ele não poderia dizer: está curado, vá tranquilo, vá em paz, e pronto. Ele estava diante de autoridades religiosas, e para que ele também não sofresse uma represália, ele então disse para aquele homem: agora você vai fazer o que a lei manda, tá bom, meu filho? Eu entrei com a providência, você me perguntou se eu podia te curar, eu já te curei. Agora tem uma questão: a lei está aí, você não vai deixar de cumprir a lei. Vá até o sacerdote
sacerdote, porque era o responsável por diagnosticar a enfermidade. Era aquele que fazia com que o homem também ficasse separado do arraial e não pudesse estar junto à sua família. Agora, para que se cumpra a lei, os fariseus então começaram a balançar a cabeça. Pelo menos isso, ele está fazendo cumprir a lei. Vai lá, querido, se apresenta o sacerdote e diz para ele o que foi que aconteceu, mas leve a oferta que Moisés ordenou na lei. Irmãos amados, aqui eu vejo uma coisa fantástica. Quando o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, embora em algum momento nós guardemos conosco, mas lá na frente nós vamos dar testemunho. Nós não vamos conseguir ficar calado. A irmã estava dando testemunho aqui bem alegre daquilo que Jesus fez na sua própria vida. Mas a verdade é que quando uma pessoa recebia uma intervenção divina, era curado, ele não ficava calado, ele saía testemunhando, falando. O cego foi assim, questionaram a ele, ele disse: olha, eu não sei o que aconteceu, eu só sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu estou enxergando. Não importa, eu era cego, agora eu vejo. Não importa o que você era, importa o que você está acontecendo agora. Um momento novo para a tua vida está chegando. Uma nova história começa a se desenrolar para você hoje. E tem uma coisa, eu vou encerrar aqui porque tem outra coisa para acontecer no término do culto aqui, mas eu quero profetizar para a tua vida. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer na sua vida, eu quero até dizer melhor, porque desde o início do mês a gente vem profetizando o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Mas escute bem uma coisa: o que vai de verdade acontecer na sua vida vai servir de testemunho para as pessoas. O que vai acontecer na sua vida, ou o que já está acontecendo na sua vida, é para servir de testemunho. As pessoas, elas precisam saber, elas precisam vivenciar, ver, perceber em você algo que está acontecendo hoje na tua vida. Algumas pessoas chegam rapidamente a mim e começam a dizer: pastor, olha, as notícias estão circulando. Alguém disse para mim: pastor, até aquele irmão que tem uma mercearia lá na frente da igreja, era bem difícil eu ver ele ir para a igreja, mas eu passo ali, vejo todo dia a mercearia dele fechada. Ele está indo para a igreja buscar o Senhor. Não é que ele estava afastado, não, mas é porque alguma coisa está acontecendo na vida daquele irmão. E eu comecei a refletir muitos outros testemunhos. Mas, irmãos, a verdade é que quando a obra do Senhor começa a se desenrolar, a acontecer na nossa própria vida, nós não nos contemos, nós não guardamos para nós, não tem como guardar para nós. Só que o que acontece de milagre tem que ser passado mais à frente. Alguém precisa saber o que está acontecendo na tua vida hoje. Alguém precisa saber o que está acontecendo já no teu ministério, já no meio da tua família. Você precisa dar um testemunho. As pessoas, o povo que está à sua volta, vivendo com você, dentro da sua própria casa, precisa saber e ver o que está acontecendo hoje na tua vida. Esse homem não perdeu a oportunidade de fazer o que ele tinha que fazer para dar testemunho para o povo. Fica de pé, por gentileza, para que eu possa orar.